Boa noite, pessoal. Hoje a professora vai falar com vocês sobre arte, cultura e filosofia. Então, esses temas, eles são considerados temas transversais e são temas que nós estudamos na filosofia. Como nós estamos falando de estética na filosofia, então nós não podemos esquecer de abordar todos esses temas. Todos esses temas, eles são importantes para que nós possamos formular um conceito, ou seja, formular uma ideia da importância que a arte tem dentro da nossa formação intelectual. Quando nós falamos em filosofia da arte, em filosofia estética, nós estamos falando nesses conceitos. Aí vem aquela pergunta, né? Por que é preciso entender um pouco de arte, cultura e filosofia? Por que é necessário que nós entendamos um pouco da arte, um pouco da cultura e um pouco da filosofia? Porque essas três coisas, elas fazem parte da nossa formação, né, na sua integralidade. Então, nós temos que conhecer um pouco de cada coisa para que nós não sejamos ignorantes. Porque quando nós falamos na palavra ignorância, nós estamos falando o quê? Na falta de conhecimento. Às vezes nós confundimos ignorância com falta de educação, com falta de respeito. Mas a ignorância, ela está atrelada ao que? A nossa falta de conhecimento. Então se faz necessário que nós tenhamos conhecimento de um pouco, né, de filosofia, um pouco da cultura e um pouco da arte. Lembra que eu falei para vocês lá nas nossas aulas anteriores, né, quando nós estudamos sobre moral, que nós falamos sobre a questão da cultura. A cultura, ela é o que? Ela é o cultivo dos nossos costumes, o cultivo do nosso conhecimento. Então, da mesma forma que nós cultivamos uma planta, a nossa cultura, ela vem desse cultivo, né, que é o que? Nós todos os dias nós estamos repassando esse conhecimento, aprimorando esse conhecimento. Então, quando nós falamos da arte, nós podemos falar que ela é o quê? Ela mostra ideias e situações através do ponto de vista artístico. Então, a arte ela é uma demonstração de um ponto de vista artístico, né, de uma obra que alguém expressou o seu ponto de vista nela. A cultura, quando nós falamos da cultura, a cultura ela é o quê? Ela vai nos ajudar a entender os comportamentos da sociedade. Por que a cultura ela vai nos ajudar a entender? Porque nós estamos falando do cultivo do conhecimento. Então, quando nós somos consideradas pessoas cultas, então nós temos mais facilidade para entender, né, o comportamento das sociedades ou de outras sociedades, já que dentro da cultura nós não temos a permissão para julgar outras culturas ou a forma das pessoas se comportarem. Muitas vezes aquilo que é errado para nós, para uma outra cultura é certo. Então a cultura, ela faz com que nós tenhamos esse olhar dentro do mundo artístico. O porquê que o mundo artístico é feito dessa forma, porquê que ele se comporta dessa maneira. E a filosofia? O que tem a ver a filosofia com a cultura e com a arte? A filosofia ela contribui para uma reflexão mais profunda sobre as questões do nosso tempo. Então, lembram lá das primeiras aulas de filosofia que nós falamos, né, que a professora explicou para vocês, que a filosofia ela permite que nós questionemos, que nós façamos questionamentos sobre os conhecimentos existentes, sobre a natureza, sobre tudo aquilo que cerca a natureza, sobre a nossa existência, sobre o nosso desenvolvimento. Então, o papel da filosofia é o que? É fazer uma reflexão sobre essa arte e sobre a cultura que faz com que nós entendamos sobre a arte. Então, quando nós falamos em cultura, o que é a cultura? É toda forma de investigação humana na natureza. Então, nós somos frutos da natureza, nós pertencemos à natureza. E essa cultura, ela permite que nós fazemos o quê? Nós façamos uma intervenção ou uma investigação sobre o que compõe essa natureza, transmitida de geração a geração nas diferentes sociedades.
Quando nós falamos em cultura, nós estamos falando na transmissão de conhecimento, tá? Que é repassado de um para o outro. Os nossos bisavós passaram para os nossos avós passaram para os nossos pais nos passaram e nós vamos passar para os nossos filhos. Então, isso é o conhecimento que é passado de geração a geração. Então, isso é chamado de cultura, que é o cultivo de alguns costumes, de algumas formas de ver as coisas, de enxergar o mundo. Criação exclusiva dos seres humanos. A cultura, ela pertence exclusivamente a nós, seres humanos, já que ela é cultivada por nós. Ela é múltipla e variável. Por que ela é múltipla e variável? Porque a cultura, ela existe de várias formas, já que cada país, cada estado, cada município, cada sociedade, cada família tem a sua cultura. Então, nós não temos uma cultura una ou uma só cultura. Essa cultura, ela é múltipla e é variável porque ela muda de acordo com o tempo e com o espaço que nós vivemos, de sociedade para sociedade. Então, cada sociedade, ela tem a sua cultura e ela tem a sua forma de registrar esse conhecimento. Quando nós falamos do conhecimento cultural, da cultura, nós falamos muito dessa oralidade, daquilo que nós passamos, que nós transmitimos para as pessoas. Quando nós falamos na cultura, nós falamos o quê? Que ela se desenvolveu da possibilidade da comunicação oral, que é aquilo que a professora falou, que é o que é a fabricação de instrumentos capazes de tornar mais eficiente o amparo biológico humano, né? Então, sempre que nós falamos em cultura, sempre que nós falamos nessa transferência de conhecimento, nós estamos falando do ser humano, porque é o ser que é capaz de entender e de se fazer entender por outro semelhante igual a ele. Então, tudo que o homem faz, ele aprendeu com o seu semelhante. Tudo que nós fazemos, nós aprendemos com os nossos semelhantes. Por quê? Por isso que nós falamos que o conhecimento, a cultura, ela é passada de geração para geração e não decorre de imposições originadas fora da cultura. Então, a cultura, ela acontece dentro da própria cultura e não é uma imposição, nós não impomos cultura. Nós podemos ter conhecimento de outras culturas. Quando que nós somos julgadas ou avaliadas como uma pessoa culta? Quando nós temos conhecimento não só da nossa cultura, mas de outra cultura. Ah, mas eu tenho uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Eu sou uma pessoa culta? Não necessariamente. Eu sou uma pessoa que eu tenho conhecimento. A cultura, como que eu sou uma pessoa qualificada como uma pessoa culta? É uma pessoa que viaja muito, que conhece outras culturas, pessoas que lê, pessoas que ouvem música, que assistem filmes, que assistem peças de teatro. Então, elas estão agregando que culturas diferentes à sua cultura. Então, elas são consideradas pessoa culta. Além, é claro, de elas ter se apropriado também do conhecimento teórico. Mas é isso que nós temos que saber distinguir muito. Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas ela não é uma pessoa culta. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento de outras culturas. O conhecimento que ela tem é exclusivo da cultura dela. E é muito complicada essa questão, porque às vezes uma pessoa ela tem muita cultura e não necessariamente essa pessoa ela é uma pessoa intelectualizada, ou ela é uma pessoa que tem uma formação intelectual, uma graduação, uma pós-graduação, mas ela é uma pessoa que ela busca novos conhecimentos, ela busca conhecer outras culturas, como que as outras culturas funcionam. Por isso que nós não podemos julgar as outras culturas, porque nós não vivemos, em outra cultura, em outra sociedade. Então, nós não temos o direito de julgar o que acontece em uma outra cultura.
O conceito de cultura e o conceito de humanidade, os dois caminham de mãos dadas, uma vez que um faz parte do outro, né? O ser humano faz parte da cultura e a cultura faz parte do ser humano. Então, a cultura define a vida e o faz não através das pressões de ordem material, mas de acordo com um sistema simbólico definido que nunca é único possível. Então, quando nós falamos nessa cultura, nós falamos em um sistema que simbólico. Por que simbólico? Porque a cultura, ela não precisa de comprovação. Tá? Então a cultura ela é simbólica porque nós temos as culturas religiosas, né, ou as culturas de crenças, que elas são simbolizadas através de imagem, através de esculturas, através de pinturas. Então isso que é um símbolo da cultura cristã. Então quando nós falamos nesse simbólico, nós estamos falando nos símbolos que estão atrelados a determinadas culturas. Ontem, só um minuto, pessoal.